psoríase é uma doença autoimune inflamatória bastante comum e não contagiosa. Suas lesões geram grandes impactos na vida emocional e social do paciente. A psoríase nada mais é que produção de células novas na pele que causam surgimento de manchas avermelhadas, escamosas e doloridas. Não se sabe qual é o real motivo da doença, mas pode estar relacionado a fatores como predisposição genética, inflamações causadas por bactérias, streptococcus, baixa imunidade, uso de determinados produtos que são desencadeantes da doença. E o estresse está relacionado com o agravamento da doença. Sintomas da psoríase incluem lesões avermelhadas e escamosas, que afetam principalmente áreas como joelho, cotovelo, axilas, unhas e couro cabeludo. Essas lesões se manifestam de diversas formas, mas elas podem surgir com maior gravidade em períodos de estresse, por exemplo, porque durante esse período nosso sistema imunológico se torna mais vulnerável, o que pode agravar o quadro da doença. Mas eles variam conforme o tipo de psoríase, então eles podem incluir manchas avermelhadas com escamas secas, brancas ou prateadas, muito semelhantes à caspa. Também podem ocorrer manchas brancas ou escuras após as lesões, a pele tende a ressecar e rachar, podendo causar até sangramento, pode haver coceira, sensação de queimação e até dor. As unhas elas ficam grossas e podem até se descolar da pele, e nos casos mais graves, as articulações podem ficar inchadas e rígidas. Portanto, a psoríase provoca alterações que causam um impacto muito grande na qualidade de vida e na autoestima do paciente. Então, o ideal é que se busque um tratamento o quanto antes. E assim como qualquer doença de pele, o importante é que haja um diagnóstico de um médico dermatologista. A psoríase é uma doença inflamatória da pele, que pode acometer qualquer região da superfície corpórea. Naturalmente, nós temos algumas áreas de predileção, como, por exemplo, cotovelos, joelhos, couro cabeludo. E agora eu vou falar um pouquinho especificamente de cada uma delas. A lesão clássica ela é em placas, conhecida também como psoríase vulgar. Manifesta em forma de placas secas, avermelhadas, com escamas prateadas e esbranquiçadas. Essas placas coçam e algumas vezes podem doer, podendo atingir qualquer região do corpo. A psoríase ungueal afeta as unhas das mãos e dos pés. Faz com que a unha cresça de forma anormal e com aspecto grosseiro. Psoríase do couro cabeludo surge em áreas avermelhadas, com escamas espessas branco-prateadas, principalmente após coçar, podendo ser confundida com um diagnóstico de caspa. Psoríase glutata geralmente é desencadeada por infecções bacterianas, como as de garganta e as demais. É caracterizada por pequenas feridas. Psoríase invertida atinge principalmente áreas úmidas, como dobras, por exemplo, axilas, virilhas, embaixo dos seios e ao redor dos genitais. São manchas inflamadas e avermelhadas, causadas por atrito ou excesso de suor. Acomete principalmente pacientes obesos. Psoríase pustulosa, nessa forma, ela pode ocorrer manchas, bolhas ou até mesmo pústulas, contendo pus, em todas as partes do corpo. A psoríase pustulosa generalizada pode causar febre, calafrios, coceira intensa e até mesmo fadiga. A psoríase eritodérmica é o tipo menos comum. Acomete todo o corpo com manchas vermelhas que podem coçar ou arder intensamente. 1/3 da população tem a psoríase artropática ou artrite psoriátrica. Além da inflamação na pele e da descamação, pode causar fortes dores nas articulações dos dedos dos pés e mãos, coluna, junta dos quadris, podendo causar rigidez progressiva e até mesmo deformidades permanentes. E vale salientar que o diagnóstico preciso da psoríase é feito pelo médico dermatologista. E as mais comuns de todas essas que eu falei é a psoríase em placas, ungueal, do couro cabeludo e artropática. Infelizmente, a psoríase é uma doença que ainda não tem cura, mas nós esteticistas contamos com o auxílio de alguns recursos para oferecer tratamentos paliativos, que irão promover uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. É o caso, por exemplo, da fototerapia, em que utilizamos laser e LED para tratar o quadro inflamatório e melhorar o aspecto das lesões causadas pela doença. Nós podemos ainda utilizar os óleos vegetais e os óleos essenciais, tanto para tratamentos tópicos, em que são aplicados diretamente na pele, quanto para aromaterapia.
Alguns dos óleos mais utilizados são o óleo essencial de lavanda, que tem ações cicatrizantes e calmantes que ajudam a reduzir a coceira, o óleo essencial de melaleuca, que tem ação adstringente, fungicida e bactericida, e o óleo essencial de gerânio, que possui ação anti-inflamatória e antisséptica. Esses 3 óleos podem ser associados ao óleo vegetal de semente de uva, de rosa mosqueta ou de abacate, formando um blend para ser aplicado diretamente na pele. Lembrando que a psoríase é uma doença que se manifesta geralmente em períodos de estresse, nós podemos utilizar alguns óleos, como o óleo essencial de laranja doce, para aromaterapia. O óleo de laranja doce, utilizado em difusores de aroma, por exemplo, traz tranquilidade e serenidade, deixando nosso emocional mais alegre e confiante. A prevenção da psoríase se dá através do estilo de vida seguido pelo paciente, sendo ele responsável pela melhora e até mesmo a prevenção. Sendo assim, quando apresentados os primeiros sintomas, você deve buscar um profissional, um dermatologista, para te indicar um tratamento. Quanto mais cedo o diagnóstico de psoríase, melhor o seu tratamento será. Algumas dicas para você se prevenir da psoríase e até mesmo melhorar é você se manter hidratado, tomar sol regularmente, mas com cautela. Banhos não devem ser muito quentes. A esfoliação das áreas acometidas pela psoríase deve ser nula. As roupas devem ser à base de algodão, evitando tecidos sintéticos. A dieta do paciente deve ser montada por um nutricionista, levando em consideração o diagnóstico de psoríase, aonde você terá que evitar glúten e manter uma dieta mais saudável. O paciente deve buscar recursos para diminuição do estresse, sendo eles yoga, meditação e até mesmo uma prática de exercícios físicos. No inverno, as áreas acometidas pela psoríase devem ser hidratadas com cremes à base de ureia. Apesar de não ser muito falada, a psoríase é uma das dermatoses mais comuns que existe e acomete inclusive alguns famosos. É o caso, por exemplo, da socialite Kim Kardashian. Ela conta que teve a primeira manifestação da doença aos 24 anos, quando ela estava passando por um resfriado comum e, por ter baixado a imunidade, serviu como um gatilho para que a doença se manifestasse. Nós temos outras pessoas no mundo da fama que também têm a psoríase. É o caso da atriz Cameron Diaz, a cantora Cyndi Lauper e a atriz e modelo Cara Delevingne. Nós temos também algumas dicas para essa quarentena para que você que tem psoríase possa se cuidar em casa. É importante manter a pele sempre hidratada e para isso você pode utilizar cremes, de preferência aqueles que não têm muitas substâncias que conferem cor e cheiro, ou então pomadas. Mas lembre-se, todo produto medicamentoso só deve ser utilizado sob prescrição e supervisão médica. Evite ficar se coçando. As nossas unhas geralmente acumulam muitas bactérias e além de você se machucar, você pode acabar piorando o seu quadro inflamatório. Para amenizar a coceira, você pode utilizar compressas frias sobre as lesões que mais causam incômodo. Evite banhos muito quentes. A água em temperatura muito alta é uma agressão para a nossa pele. Além de promover ressecamento, ela retira a camada de proteção natural que nós temos. Tome banhos de sol de pelo menos 15 a 20 minutos, de preferência na parte da manhã e no final da tarde. Além de produzir vitamina D, que comprovadamente atua no combate da psoríase, o sol é um fungicida natural. E por último, mas não menos importante, cuide de você. Dedique um tempo para fazer alguma coisa que você gosta, como ler um livro, assistir um filme ou meditar, por exemplo. Meu nome é Maria Letícia, tenho 31 anos, fui diagnosticada com psoríase exatamente com os 16 anos, mas desde os 13 eu comecei a apresentar sintomas como descamação no couro cabeludo, machucados, nas axilas, lugares quentes, mas dos 13 até os 16 anos sem diagnóstico de psoríase, porque naquela época acho que não tinha tantos estudos mostrando e oscilava muito, então apareciam os sintomas e sumia, ficava alguns meses e sumia, até encontrar um profissional que começou a investigar e foi diagnosticada a psoríase, principalmente para esse lado emocional. Então pegou toda a fase da adolescência até hoje, então assim, hoje é bem controlado.
Hoje quando passo por algum estresse, alguma coisa emocional interna, então hoje é mais tranquilo, fiz tratamentos com shampoo, pomadas, medicações, corticóides, essas coisas, para quando está em crise.